Já estamos de volta e agora a gente oferece mais uma aula de artesanato para você que está acompanhando a nossa programação. Obrigada pela grande audiência. Marina Oliveira já está conosco aqui. Apostos, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela presença, Marina. Obrigada, eu que agradeço. Adorei a sua peça. Linda, diferente, né? Sim, bem diferente. Gente, olha que legal a guirlanda. E você pode usar nas duas posições, né? Tanto com essa flor para baixo como para cima. Assim. Ó. Eu gostei, achei muito bacana essa ideia que você A teve trança. de torcer, né? Fazer a trança. É bem diferente, né? Gostei. É um tecido misturado com feltro, com fitilho, com soutache, miçangas. Linda, linda, linda. Parabéns. Agora, então, as dicas para você conseguir montar uma guirlanda linda como essa, da Marina. Primeiras orientações. Bom, primeiro passo é você, por exemplo, tem que ter uma máquina de costura. Tá. Isso não tem jeito, tem que ter uma máquina de costura, porque é onde vai facilitar muito o seu trabalho. Tá? E depois vem os tecidos, vem um feltro, vem o molde, né, que é bem interessante. Eu trouxe já algumas coisas já mais ou menos preparadas, porque ficam mais fácil para a gente estar trabalhando. Quer só mostrar depois para essa câmera aqui? Tá já. Por exemplo, o primeiro passo que eu faço é tirar o risco. Se você observar, eu tenho um risco. O que eu fiz? Eu risquei todo o contorno desta flor e depois eu tiro o risco, né? Só que, para que eu faça um trabalho tudo perfeito, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou completar o risco que eu acabei de fazer juntamente da flor, acompanhando o quê? O molde. Aí o risco que eu tenho, ele vai ficar completo, né? Então nós vamos, feito isso, ela já está pronta para receber o nosso trabalho. Eu vou começar já preparando a flor. Essa flor eu sempre vou preparar com o soutache. Uma dica bem importante para fazer esse trabalho, nós observamos que eu tenho metade das folhas, tá vendo? Então é por onde nós vamos começar. Porque as folhas maiores, as pétalas maiores, é o que vai dar acabamento nessas aqui. Seria como folha de encaixe. Tá. Então, o que eu vou fazer? A máquina, eu vou usar sempre o ponto zigue-zague. Eu vou ajustar o zigue-zague conforme o meu trabalho. Eu não posso usar um zigue-zague nem largo e nem estreito. Então, eu vou ajustar o zigue-zague da máquina. Dou um pontinho, observo se ficou o ponto batendo de um lado a outro. Se não estiver batendo, aumenta um pouquinho a largura. É só fazer esse movimento, olha. Tem uma dica bem interessante, que quando você vai fazer a ponta da guirlanda, da pétala, você sempre deixa a agulha no lado direito para você fazer esse movimento, porque você vai dobrar a pontinha da flor, ó lá. E continua, ó lá. E assim vai. Tá? Feito isso, eu venho aqui e corto. O que mais que eu posso fazer? Usando, por exemplo, o que você precisa, Mari? a minha tesourinha. Essa daqui? Isso. Então, eu venho aqui, corto a pontinha, ó. Não precisa se preocupar, não, se não ficou bacana, porque na hora que eu for fazer a outra pétala, ela vai dar o acabamento já. Então, pulo as pétalas maiores, inteiras, e vou para outra. Da mesma forma, sempre, ó. Esse tecido que nós estamos usando aqui é um feltro, não é o tecido, sim é o feltro. Porque o feltro, Tati, usa muito para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Onde fica bem interessante. Ó lá. E o zigue-zague, ele deixa bem preso, ó.
Olha como fica bacana. Né? Corto a linha aqui atrás. E corto o tecido. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Esse mesmo processo eu vou usar também com quem? Com a nossa folha, o mesmo processo. Lembrando que todo fio metalizado, ele requer uma agulha especial. Existe hoje agulhas específica para a linha metalizada, tá? Que é bem bacana a linha. E ali que dá um trabalho bem bonito, né? No trabalho, detalhe, porque né? fica um brilho diferente, fica bem interessante. Então, venho aqui, continuo. Olha lá. Sempre deixando a agulha pro lado de fora. Olha como fica bacana. Corto. Então, o que vai acontecer com o próximo passo agora? Nós vamos começar a trabalhar a parte inteira, né? Esse fio que estou usando é o soutache, que nós usamos para dar o acabamento na ponta da outra, ó. Sempre nesse processo, olha. Aí deixa também aqui. Sempre virando. Agora, nesse caso aqui, eu não vou precisar estar cortando o soutache. Por que eu não vou estar cortando o soutache? Porque eu vou com ele até o final da pétala. Venho até o final da pétala. Finalizo. O mesmo ponto, olha que eu faço. Eu viro. Então, eu já aproveito. Então, não tem necessidade de eu estar cortando, ó lá. Ele fica até com um efeito um pouquinho mais grosso na parte inferior da pétala. Ó lá. Já vai direto para a próxima. Isso, e assim até o final da pétala, olha. Tá? Terminando esse processo, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos partir para um outro passo que é bem interessante. Como você pode perceber, o que aconteceu? Nós fazemos todo esse passo dessa forma. Então, ele vai ficar assim, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Quando eu vou aplicar um cordão, um cordonê, eu não vou o quê? Recortar a peça antes, né? Ó, não vou recortar a peça antes. Eu vou começar a recortar agora. Ó lá. E assim, sucessivamente, até finalizar. Corto toda ela, ó, até o final. Então, como que ele vai ficar? Assim, olha. Que interessante que ela vai ficar. Tá linda. Né? Essa miçanga, podemos comprar a miçanga avulsa ou a miçanga de metro. Porque se ela for de metro, o que você vai fazer? Você vai fazer esse movimento aqui, olha. Você colou ou costurou ali? Aí eu colei todinho. Então eu vou tirar, ó, a miçanga, ó. Tiro a miçanga. Ah, legal, o senhor compra o cordão. Eu compro o cordão já. E aí o que eu faço? Mostra pra gente de novo, por favor, Mari. Ó. A imagem não tá em você? É Tá. esse cordão aqui. Esse cordão, olha, eu compro ele em metro, né? Esse cordão. E você vai tirando aqui. Vou tirando. Uma por uma. Uma por uma. Aí eu vejo quantas miçangas eu vou precisar. O que eu vou usar aqui, Tati? Cola quente. Tá? Aí eu coloco a cola quente e aí eu vou encaixando as miçangas. Então fica uma coisa bem interessante, diferente, tá? E fica um trabalho bem bacana. Aí você pôs 7? 7. São 7, né? Uma no meio e 6 ao redor. Isso. E a 7ª no centro. Conforme o tamanho da flor que você vai estar fazendo o trabalho, o que é a quantidade de miçanga.
Se houver necessidade, você pode colocar a miçanga até na parte superior. Ela fica com um volume maior, é onde fica bem bacana. Aqui, gente, nós não vamos ter tempo de fazer aqui na máquina a costura da folha, mas é a mesma técnica. Mesma coisa. Tem já ela prontinha, olha. Isso. O que a gente fez com a flor, o bico de papagaio, você vai fazer com as folhas. Isso. Aqui tem uma diferença que eu faço primeiro, Tati, o meio da folha, tá? Tá. Faço todo o meio, as laterais, as hastes. Depois eu venho para finalizar, aí sim eu venho com um cordão, porque nas flores eu usei soutage. Aqui eu já usei um cordão. Perfeito. Tá? Que já fica meio diferente. Agora, esse daqui é simples de nós fazermos. O que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos pegar o nosso tecido, né? Que é o tecido vermelho. Olha só que bacana que é. Vou fazer o mesmo processo. Agora aqui, depende do tamanho que a pessoa quer com relação à trança. Se eu quero fazer para colocar na porta, menor. Tá. Se eu quero colocar na porta, também maior. Primeiro passo, eu vou fechar as laterais. Olha aqui, ó. Eu já trouxe um semi-pronto, né, para facilitar. Agora a medida está no passo a passo, que eu já passei o passo a passo, tem a medida. Mas nós usamos aqui 11,5 já com a costura, tá? E a largura de 1 metro, o comprimento de 1 metro. É toda aquela parte da largura do tecido. Feito isso, eu gosto mais de deixar as costuras meio que escondidinha. Então eu dobrei, passei o ferro e aí eu faço isso aqui, olha. Eu venho aqui, né? E fecho com uma costurinha reta. É só usar a máquina costura reta, tá? Ó. Olha só. Finalizei a costura. O que eu vou fazer? Eu vou virar ele pelo lado direito, né? Como você pode ver, essa trança que eu comecei já a fazer. Olha só que interessante. Ele tem que ficar bem firme, olha, bem firme. Usar o bom gosto, né, da combinação de cores. Para eu iniciar essa trança, o que eu fiz? Eu coloquei ela todinha, olha. Eu uni os três. Nós enchemos essas tiras, tá? Com a manta siliconizada. Então você junta as três, vem para a máquina e passa uma costura reta. Tá. Aí você vai fazer a trança como você quer, ó. Vai acertando a trança, ó. E é bem gostoso de fazer esse trabalho, olha. Ficou bem diferente. Ficou. Ó. Eu fazendo isso que as meninas perguntam, mas Ana Marina, como que você vai emendar essa trança? Eu falei, segredo. Aí o que eu faço? Ficou bonito. Ajunta as três pontas também aqui e você vem aqui. Ajunta bem certinho aqui. Vem aqui, olha só. Acerta. Com uma agulha de mão, você vai fazer o quê? Você vai começar a unir. Não precisa se preocupar aqui com relação... Vai ficar bom. Tem muita gente, Tati, que usa cola. Eu prefiro fazer uns pontos maiores à mão. Por quê? Porque vai ficar mais firme. Fica bem presinho, né? Isso. Olha lá. Tá vendo? Aí você vai pro vermelho, da mesma forma. É só você juntar cor com cor ali, né? Isso. Fechando. É, ó. Porque a hora que eu for aplicar o meu trabalho já pronto, que é a flor, olha. O que vai acontecer? Ele já vai dar um final. Olha lá. E vai finalizando. Aí eu venho pro bege. Viu que eu não preciso costurar muito, é só dar uns pontos. Aí eu venho aqui pro bege, olha. Ele fica bem preso.
Olha lá. A cola quente eu não acho interessante porque... Dá esse pontinho. E como a trança, ela tá bem firme, ela fica bem cheia com essa manta, aí você faz o acabamento, olha só. Prontinho, olha só. Aí você vai acertar a trança, bem bacana. Essa é a parte mais fácil, né? Eu dou uma... Você pode fazer o quê? Distribuir as folhas, olha, tá? Você pode fazer unindo aqui, costura a máquina também, ou você pode colar, Tá. que cairá aquela mesma história. Eu prefiro vir aqui com a máquina e passar uma costurinha reta que vem até mais ou menos numa altura. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa com a flor. Olha só como que eu vou fazer com a máquina. Eu já vou prender tudo num momento só. Você vem aqui, pega um do meio, que é o pestilho do meio, faz só aqui com o zigue-zague, quer ver? Só colocar no zigue-zague, ó lá. Né? Veio aqui, prendi uma folha com a flor. A outra da mesma forma, olha. Coloca na altura que você deseja. Vem no pestilho. Olha lá. Não vai nem aparecer a costura, olha. A mesma coisa com essa aqui. Olha lá. Vem aqui, corta. Olha lá, tá? Escapou uma... Mas depois a gente faz um concertinho. Tá. A mesma coisa aqui. Feito isso, o que nós vamos fazer? Deixa eu mostrar. Vou colocar essas miçanguinhas aqui. Porque depois pode até dar um retoquezinho. Olha lá. Você percebeu, Tati, que tanto as folhas como as flores, elas estão presas? Bem fixa, né? Bem fixa. É onde fica esse trabalho perfeito. Olha só que interessante que fica depois de pronto. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esses tecidos, essa sobra de linha. Agora sim eu posso usar uma cola quente. Olha só. E vai fixar. E fixo. Isso aqui é bem simples de fazer. Aí eu venho aqui para ficar uma coisa bonita. Tá aí. Corto. Da Marina Oliveira, nosso tempo acabou. Eu vou pedir pra gente divulgar todos os contatos da Marina, sugestões, orientações. No final, gente, vocês podem colocar uma argolinha, o próprio sutache, né? Ou outro, uma fitinha, um barbante, material que vocês tiverem, só pra conseguir pendurar na porta. E aí você vai ter uma guirlanda linda como essa da Mari. Eu vou pedir para os meninos mostrarem rapidamente. A Mari trouxe uma mesa aí com trabalhos tão lindos. A gente faz questão de mostrar uma maneira de incentivar, prestigiar o trabalho da nossa convidada e serve de inspiração para você que está em casa. São ideias agora, especialmente para as festas de fim de ano. Achei muito bonito o calendário, né? Olha que bacana, gente, essa peça. Até para quem tem criança em casa, né? Nossa, que está aprendendo os números. Tem também esse trabalho pedagógico que a gente pode fazer aí com os pequenos. Ficou lindo, lindo, lindo. Porta-panetone, um porta-vinho nós temos, né? Arrasou. Mas bem interessante. Peças lindas. Parabéns, viu, Mari? Espero te encontrá-la aqui em breve. Com certeza. Com outras dicas e arrasou. Tá Muito joia. bonita, ficou bem diferente a Guilherme.